do descanso do Senhor, amados, para mim e para você. Um ano de realmente andarmos na fé. Porque esses 2 últimos anos, quase 3, 2, né? 2 anos, foram anos de perda, anos de muito estresse, foi assim. Muitos perderam coisas, pessoas, propósitos, sonhos. Alguns pararam no caminho, desistiram. Então foi um ano de muito estresse, de ansiedade, doenças psicossomáticas. Mas 2022 é o ano do seu descanso. Talvez você tenha perdido o seu emprego, mas Deus é poderoso para restituir algo muito melhor. Nós temos que crer nessas verdades, amados, que aquilo que precisa para ser recuperado anos no natural, mas na lógica divina, Deus pode realizar isso em semanas. Isso é o ano do descanso. E nós somos o povo da fé. E o povo da fé não fala incredulidade. Eu sei que muitas das vezes há uma tendência natural de a gente querer falar negativo, mas aquilo que nós falamos, amados, é poderoso. Estamos construindo um destino maravilhoso, um destino poderoso, através de palavras. Mas eu vim falar não sobre fé, mas está envolvido, mas eu queria essa noite falar um pouco sobre o Espírito Santo. E o tema da mensagem é parceria divina. É muito bom, mas temos parceiros ministeriais. A minha esposa é minha parceira, né? Temos parceiros ministeriais. Tudo isso é importante, é bom, é sadio. Né? Precisamos de pessoas. Fomos criados para isso, se relacionar. Mas nada mais substitui, nem esposa, nem menino, nem amigo. Nada e nem ninguém substitui a parceria com o Espírito Santo. Eu passei por alguma dificuldade na minha vida, prolonguei algumas coisas, atrasei outras, porque eu não dei ouvidos ao Espírito Santo. Eu quero hoje falar com você, ter uma conversa de gente grande. De uma vez por todas, amados, entrarmos em outro nível. Porque a palavra já foi enxertada no seu coração. Mas a palavra tem que ser regada pelo Espírito Santo, pela revelação, pela luz. Então, a mensagem hoje é parceria com o Espírito Santo. João 14, versículo 26, vamos falar algumas coisas. Vamos passear na Bíblia, vamos conversar. Amém? Tenha paciência comigo, que Deus quer te alcançar essa noite. Há uma unção profética nesse lugar. Há profeta nesse lugar. Eu tenho percebido, mas nesses últimos tempos, Deus ele restaurando o ministério profético. Por muito tempo, os profetas ficaram um pouco meio que acanhados. Não sei se era medo de ser oprimidos pelos mestres. Mas Deus está levantando, amados, profetas com ousadia nesses últimos dias. Você não é Elias na caverna. Porque tem alguns profetas aqui, por muito tempo ficaram escondidos, com medo. Recebendo instruções de Deus, revelação de Deus e com medo de falar, de entregar. Mas 2022 é o ano que você vai falar como nunca antes. João 14, 26. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quando observamos, amados, a vida de Jesus, desde o início, desde o seu nascimento, não há como desvincular a pessoa do Espírito Santo da palavra. Ele está envolvido em todo o propósito divino. Desde o nascimento, quando o anjo aparece a Maria e traz aquela boa nova,
E Maria questiona, pergunta o anjo como é que se daria aquilo, e o anjo diz, o Espírito Santo vai gerar. Então, nós vemos a participação do Espírito Santo gerando Jesus. 8 dias depois do nascimento de Jesus, toda criança judia tem que ser apresentada no templo. Estava lá Jesus, Maria, José, seu pai. E de repente, irmãos, nós encontramos mais uma vez a manifestação do Espírito Santo naquele lugar, quando o sacerdote quase aposentado, Simeão, que tinha recebido de Deus, do Espírito Santo, tinha revelado a ele que ele não ia morrer antes de ver a salvação do Senhor, o Cristo do Senhor, o Yeshua do Senhor. E naquele dia foi um dia que Deus marcou, o Espírito Santo marcou com ele. E ele pega Jesus no braço e diz, Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplam a tua salvação. Os demais que estavam ali viu apenas uma criança. Mas quem tinha a palavra do Espírito já via o cumprimento da promessa de Deus. Aí de repente entra a profetisa Ana e começa a falar também. Então, o nascimento dele e a participação do Espírito Santo. Na sua apresentação, nós vemos também uma manifestação do Espírito Santo através de palavras proféticas. E quando Maria vai até sua prima Isabel, que estava grávida de 6 meses à frente de Maria, né? Antes de ser apresentado, antes de nascer, a Bíblia diz que quando Isabel ouviu a voz de Maria, o menino João Batista começou a pular dentro dela. Porque o Cristo e a unção tinham acabado de chegar. Amados, é perceptível quando alguém está consciente da presença. E quando ela está perto de você, falando com você, você percebe Deus na vida dela. Você percebe a unção. A criança começou a sapatear dentro da barriga de Isabel. Quando João Batista, mas foi apresentar Jesus a Israel, ele disse, olha, eu batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é maior do que eu, que já existiu, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você percebe que até aí o Espírito Santo sempre está envolvido. Lucas capítulo 4 diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Porque ele era guiado pelo Espírito. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de todos seus atributos divinos, se tornou um homem, servo, e dependente, diga dependente, totalmente da pessoa do Espírito Santo. E diz que ele saindo do deserto, pleno do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito, saiu cheio do Espírito. Quanto mais guiado você é pelo Espírito Santo, amados, mais sensível você ficará das instruções dele. E chegando na sinagoga, diz que entrega a ele o livro do profeta Isaías, ele começa a ler, e ele testifica que tudo aquilo que ele ia realizar era obra do Espírito Santo na vida dele. Porque ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para propósito. Aleluia. Após a ressurreição, a Bíblia diz que ele soprou o Espírito dos discípulos. Atos capítulo 1, versículo 4 diz que ele deu instruções aos discípulos por meio do Espírito. Você foi ungido para falar. Por isso que o pregador tem que ser um oráculo de Deus. Porque Jesus agora, no seu corpo glorificado, ele não podia mais se comunicar, a não ser que fosse pelo Espírito Santo.
Atos capítulo 2, quem sabe o que está lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não foi assim? E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar segundo o próprio Espírito concedia que falassem. Se no plano, no propósito de Deus, de redenção, amado, nós encontramos a Trindade atuando, o Espírito Santo desde a criação, até o nascimento de Jesus. Nós vemos a participação atuante do Espírito Santo, amados, não será diferente conosco. Nós precisamos do Espírito Santo em nós, sobre nós. Não tem férias, não tem feriado para ele, amados. Todos os dias ele está interessado em ser um parceiro divino com você. Parceria divina, amados. Esse é o segredo de um sucesso cristão. Não tem outro caminho, a não ser com essa parceria do Espírito Santo. Estava lá os discípulos e de repente Jesus ele dá a notícia. Eu tenho que ir para Jerusalém. E lá o Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer. Então, isso, de certa forma, amados, foi um choque para os discípulos, porque eles estavam acostumados. Foram 3 anos, amados, intensos com o Senhor Jesus. Pedro largou sua empresa de barco. Mateus deixou de ser coletor de impostos. Então, eles deixaram tudo para seguir Jesus. E foram 3 anos intensos de ensino, sabedoria, milagres, cura, provisão, repreensão. Então foram 3 anos, eles se tornaram dependentes do Mestre. Havia uma dependência de Jesus. Eles precisavam da presença física de Jesus, que gerava confiança. Aí de repente ele diz, olha, eu vou ter que ir. Eu vou partir, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da Verdade. Talvez tenha dado um nó na mente dos discípulos. Como é que vai ser esse outro? Será que vai ser um Jesus 2.0? Mais forte? Seria agora de uma forma totalmente diferente. Invisível aos olhos naturais. Não vou deixar vocês órfãos. Órfãos aqui dá a ideia de alguém que é dependente de um pai ou do mestre para guiar, para orientar. Era o mestre dizendo, não vou deixar vocês sem orientação. Porque eu vou enviar o outro. Outro aqui é a palavra grega allos. Alguém da mesma natureza. Alguém que é igual a mim. Que pensa exatamente a mim. É a mesma natureza, pensa igual. Quando ele está presente, é a mesma coisa, Deus está presente. Esse é o allos, esse é o outro. Eu vou, mas vou enviar. Essa consciência, mas faz toda a diferença quando nós entendemos que o Espírito Santo hoje em nós é o representante legal da mesma natureza de Jesus. Não precisamos desejar ter andado com Jesus há 2000 anos atrás. Ou como Enoque, né, que andou com Deus. Porque hoje, na nova aliança, você carrega Deus dentro de você. Não é fica mais um pouquinho, porque ele veio fazer morada eterna. Ele não fica brincando de esconde, sai. Não, ele está ali constante, em todo o tempo, esperando, procurando você para conversar com ele. Eu rogarei ao Pai, versículo 16. Esse rogar é um termo jurídico, que foi utilizado aqui, sempre apontava para a oração de Jesus. Esse rogar dá a ideia de que Jesus ele ia interceder diante do Pai, um direito legal. Isso expressa para mim e para você, amados, que era crucial, vital, que o Espírito Santo ele viesse habitar nos crentes. A comunhão com o Espírito Santo, amados, é questão de vida.
Vida ou morte. Eu falo morte assim, porque planos, propósitos, nossas vidas podem ser destruídos ou adiados quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Podemos retardar coisas, ou adiar, ou até abandonar, porque Jesus entendia, eu vou rogar ao Pai. Porque é vital que Ele venha habitar dentro de vocês. Porque Jesus, amados, tudo que Ele fazia, certa vez Filipe perguntou, mestre, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus disse, olha, eu estou tanto tempo com vocês, e você me diz, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, que tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer, tudo que eu falo é que eu ouço o Pai falar. Então, tudo que Jesus fazia, amados, era dependência do Pai. E hoje, tudo que o Espírito Santo faz é porque ele vê Jesus fazer. Tudo que ele fala é expressando a vontade de Jesus. O Espírito Santo nunca fará algo diferente de Jesus. O Espírito Santo da verdade. Eu rogarei ao Pai. Eu darei o outro Consolador. Consolador, nós sabemos aqui, irmão Herto sempre está falando sobre o Paráclito, né? Paráclito, como você queira. São duas palavras que dão a ideia de alguém que foi enviado com um propósito específico. O Espírito Santo foi enviado com um propósito específico. E esse propósito é estar ao seu lado. Esse estar ao lado é algo tão próximo, que não tem como mais ficar mais próximo. Está ao lado. Não só um dia ou 2 dias, mas para todo sempre, mas o propósito do Espírito Santo ser enviado foi para estar ao seu lado, para ser o seu consolador, o seu ajudador, o seu consolador. Mas esse consola, mas não é aquele consolo, você está lá doente, ele chega para você e diz, não se preocupe, você vai ficar bem. Não, amados, é um consolo ativo, que te levanta, que te impulsiona a crer na palavra, a agarrar a palavra e crer na palavra, que você já foi curado há 2 anos atrás em Cristo Jesus. Esse consolo é um consolo ativo, de quando você olha para um lado e para o outro, não vê como pagar a conta, aí de repente o Espírito Santo na sua atividade. Ele lembra você, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, por amor de vós, vos torneis ricos. Ricos com a mesma bênção de Abraão. Então essa é a atividade do Espírito Santo, não é aquele consolo ativo. Atividade. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Ele habita em mim. Ele habita em você. Por isso que Paulo orava, amados, para que os irmãos tivessem os olhos espirituais abertos, recebessem esse espírito de sabedoria e de revelação para compreender o poder. Porque o Espírito Santo, ele é o próprio poder de Deus. Ele faz essa oração incessante pelos Efésios, para que eles tivessem os olhos abertos, espirituais abertos, para eles compreenderem que esse poder hoje habita dentro deles, não está mais sobre, como na velha aliança, os irmãos sabem que a unção vinha sobre algumas pessoas com um propósito específico, ela vinha sobre e partia quando encerrava o que tinha que realizar. Mas hoje, lá em Hebreus diz que nós estamos em uma aliança superior. Firmados em promessas superiores. O Espírito Santo não fica vindo e saindo. Você não precisa rogar para ele ficar. Jesus disse a você, entre no seu quarto. Desenvolver uma comunhão com ele, uma koinonia, algo em comum.
Entre o seu quarto, o quarto aqui aponta para um lugar de intimidade, é um lugar onde você desliga todas as notificações, nada mais importa, é um momento que você vai reservar para ouvir dele. Esse é o quarto. Porque a vontade de Deus nunca foi, amados, a vontade de Deus não foi, não é, que o nosso coração fosse um hotel. Porque o hotel você vai hospedar alguém, algumas diárias. Mas o Espírito Santo ele não é um hóspede. Porque não tem como criar um relacionamento com a visita. Ele veio habitar. É como se ele tivesse encontrado lá dos seus sonhos. Não vou me mover mais daqui. Eu não vou sair daqui. Daqui ninguém me tira. Não tem como despejar o Espírito Santo. Porque antes da cruz, amados, não havia lugar certo. Uma sarça. Uma arca móvel. Tabernáculo de Davi. Um templo. 2 templos. Destruiu. Mas após a cruz, ele habita em um templo indestrutível. Ele encontrou lá os seus sonhos, amados. Porque sempre que ele vinha, eram coisas criadas pela mão do homem. Mas através do sangue eterno. Um templo santo. Puro. Um templo santo. Por isso que hoje existe essa parceria divina. Aleluia. João 14, 26. Aqui onde eu queria chegar. Que ele nos ensina. Eu sei que Deus ele levantou os mestres na igreja. Os pastores. E eles são cooperadores de Deus para nos instruir. Mas nada substitui o nosso mestre Espírito Santo. Porque ele nunca vai levar você ao engano. Nunca vai levar você a falhar. Porque tem muitos ensinos humanos que eles podem te levar à heresia, ao engano. Mas o Espírito Santo da verdade sempre irá te conduzir à vida. Então, João 14, 26, Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. João 16, 13, 15, não precisa abrir, diz o seguinte, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Receber do que é meu. Tudo que Jesus fala, amado, tudo que o Espírito Santo fala, ele recebe de Jesus. Tudo que eu tenho que falar aqui, eu tenho que receber do Espírito Santo. Às vezes você pode se questionar porque a minha vida não muda. Porque entra ano e sai ano, minha vida não muda. Talvez, mas nós não estejamos dando ouvido àquele que veio habitar dentro de você. Aquele que é o seu parceiro divino. Aquele que quer te conduzir à maturidade. Aleluia. Porque tudo que ele faz é o que ele vê Jesus fazer. Tudo que ele faz é o que ele vê Jesus fazer. Porque ele nos ensina. Algumas pessoas acreditam que a enfermidade tem um propósito de ensinar. Algumas pessoas acreditam que morte, acidente tem um propósito de ensinar. Mas só que todas essas coisas, amados, chegaram atrasadas. Porque esse cargo já está ocupado. Deus, ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso mestre.
o nosso professor, o Espírito da verdade. A minha oração é que a sua vida nunca mais seja a mesma. A partir de hoje. Que você possa ter uma vida, um relacionamento intenso com o Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, eu não sei de nada, me ensine. Aí ele vai dizer, agora sim, agora eu posso te ensinar. Porque enquanto há soberba, há resistência. Mas quando há humildade, Deus concede graça. Hoje é um tempo de graça, amados. Um tempo que a unção vai despedaçar julgos. Julgos do próprio braço. Não é por força e nem por... mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A maior briga, amados, o maior conflito que existe é entre essa dependência do Espírito Santo e dependermos de nós mesmos. Porque somos pessoas inteligentes. Deus nos dotou com inteligência. Mas só que a nossa mente, o nosso olhar, o nosso corpo são limitados. Mas existe alguém dentro de nós que é a fonte de toda a sabedoria, é Ele que renova nossas forças e Ele que nos dá visão além. A sua visão é limitada, amados. Você pode planejar 2022 todo, mas daqui uns 12 meses sua agenda vai mudar. Porque não é a sua, vai ser a dele. Nós planejamos, aí quando chega final do ano, você vai olhar a agenda e você vai dizer, rapaz, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas você esquece que tem uma agenda que você estava cumprindo no Espírito. E ela foi muito mais frutífera do que a sua. É bom, é correto, é sadio você fazer sua agenda? É, sim. Mas nunca esqueça que paralela à sua agenda, há uma agenda da parceria divina. Que é eficaz. Que funciona, mas quando nós entendemos, eu demorei a entender isso demais. Agora é muito inconstante. Porque a maior briga, a briga que existe é essa, você decidir. Porque enquanto o mestre estava com os discípulos, amém? Estava com os discípulos, eles viam Jesus. Era o segundo mestre. Não era assim? O mestre Nazaré. Está lá os 12 patinhos, os 12 discípulos, apóstolos. Mas quando ele partiu, o outro foi enviado. Eles estavam tão conscientes, mas dessa pessoa. Tão consciente dessa pessoa, porque mesmo Cristo não estando fisicamente aqui na terra, a igreja cresceu, curas aconteceram, milagres aconteceram, multidões vieram à salvação. Por quê? O Espírito Santo estava envolvido. Existem muitos recursos, amados, que nós podemos usar, tecnológicos. Tudo isso é bom, importante, é. Recursos tecnológicos importantes para trazer pessoas. Mas quando elas chegam, elas têm que experimentar a essência do Evangelho. O poder transformador. Não uma palavra apenas que vai na sua mente, que você chora, sai daqui, conta do mesmo jeito. Mas uma palavra que vai mudar a sua vida. Vai mudar a minha vida. Que vai me nutrir, que vai me alimentar de verdade. Não apenas vai me encher de informação, mas um alimento que vive, que saiu do céu, que veio do céu. Jesus. Nutrientes reais, verdadeiros. Jesus. Aleluia. Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 5. Nessa parceria, eu falei no início sobre o Espírito Santo no propósito da redenção. Mas só que ele não parou. E a igreja de Corintos, Paulo, ele fala sobre que esses irmãos, eles eram ricos. Que não faltava sabedoria, não faltava conhecimento, não faltava os dons. Mas no contexto, vamos ler aqui.
Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Porque tudo fostes enriquecidos. Essa palavra enriquecidos dá a ideia de algo extremamente grande. Para nós hoje poderia ser trilionários. Vocês são trilionários no conhecimento e na sabedoria. E o que testifica isso são os dons. Porque vocês são ricos no conhecimento de Cristo, na sabedoria de Cristo. O Espírito está testificando de Cristo através dos dons. Você entendeu isso que Paulo quer dizer? Quanto mais revelação eu tenho de Cristo através do Espírito Santo, os dons vão começar a operar na minha vida. Você só pode dar o que você tem. Teve uma vez que eu fui ministrar, amados, que eu não via a hora de terminar aquele culto. Pregava e sabe aquela coisa, parecia que batia lá atrás e voltava para mim. E o Jesus, acaba logo isso. Eu fiquei em casa pensando depois que tinha acontecido. E veio do meu coração. Você só pode dar o que você recebe. Como é que nós queremos fluir na unção e nos dons, se não há um relacionamento com o Espírito Santo? Não é apenas buscar Ele quando vai fazer alguma coisa, pregar, orar por alguém, aquela coisa emergencial. Vamos orar pelo irmão falando, tá, você vai lá e Espírito Santo. Não, amados, é algo constante. É um relacionamento, assim como eu identifico a voz da minha esposa em meio à multidão, porque nós temos um convívio de 21 anos. A gente desenvolveu esse relacionamento íntimo, até um próprio olhar fulminante. Eu sei o que ela quer dizer comigo, para mim. Então, esse relacionamento com o Espírito Santo vai ficar fácil você identificar o que ele quer fazer na reunião. Como orar pelos enfermos. Porque, mas não tem como. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo que Jesus fazia, ele fazia mediante o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, às vezes, ele quis fazer do seu jeito, mas ele foi impedido 2 vezes. Até que à noite ele teve uma visão de um homem chamando ele para atravessar a Macedônia. Porque o propósito de Deus naquele momento era ir para a Macedônia. A igreja dependia do Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse o seguinte, pareceu bom a nós e ao Espírito. Pareceu bom a nós e ao Espírito. Eles entendiam esse sincronismo, está alinhado com a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Conectados. Então me arrependi, nunca mais eu vou fazer isso na minha, eu vou fazer isso. Não é só subir para pregar, amados. A pregação é como você saísse de um tempo com o Espírito Santo. E você só vai compartilhar o que ele compartilhou para você. Porque ele ensina. Ele ensina. Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Primeiras Coríntios capítulo 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, como compreender e experimentar o Espírito Santo? É como se o Espírito Santo, amados, ele
do coração de Deus para o seu coração. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. Deus nula revelou pelo seu Espírito. Revelar, desvendar, descobrir, tirar o véu. É a imagem de algo, amados, que estava escondido. Algo escondido. E de repente, o Espírito Santo, através da morte e ressurreição de Cristo, ele tirou o véu. Tirou o véu. Aleluia. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. 2 Timóteo capítulo 3, estou encerrando, versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Inspirada, soprada pelo próprio Deus. Aleluia. Amados, eu gosto de ler livros, é muito bom livros. Eu honro a vida desses homens que escrevem esses livros. Mas Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Quem inspirou os homens a escrever foi o Espírito Santo. Isso significa dizer, amados, que o Espírito Santo, que inspirou os homens a escrever as Escrituras, ele está dentro de você e ele é o seu mestre. E ele quer ensinar a respeito de qualquer coisa que você precisar. E esse ensinar, mas não é apenas pregação ou evangelismo, não, mas esse ensinar do Espírito Santo é algo para a sua vida diária também. No mínimo dos detalhes, até uma unha encravada, ele quer te dar um telefone, alguma coisa, uma direção. Porque Deus se preocupa conosco, mas nos mínimos detalhes. Até um cravo, um vestido, a cor de um vestido, ele se preocupa, amados. Nos mínimos detalhes, Deus está cuidando de nós. Tem coisas que você nem pede e chega. Não é assim? Porque nessa parceria divina, amados, o Espírito Santo, ele nunca vai ser surpreendido, mas sempre vai te surpreender. Naquele dia que você acha, está se sentindo a pessoa que menos merece, aí você se encontra qualificado para receber. Por que eu não me coloco na posição, Senhor, eu mereço? Desqualificado. Senhor, eu não mereço com a minha própria força, eu não mereço porque eu fiz alguma coisa, mas eu recebo, porque Cristo pagou um alto preço para mim. Sabe você estudar um livro, estudar outro, e você estuda um monte de coisa, e você não vê muita mudança na sua vida, isso é frustrante. Lá em casa eu tenho vários livros, teve um dia que eu parei, me sentei assim, frustrado, rapaz, tanto conhecimento, e não vejo mudança na minha vida. E eu posso imaginar do meu lado o Espírito Santo olhando para mim. Não é apenas informação, mas é a palavra, mas mergulhada no azeite de Deus. Ungida. É uma vida consagrada e separada. Não tem como viver da mesma forma, viver de qualquer jeito, esperar muitos resultados. Viver uma vida alheia às instruções do Espírito, amados, Espírito Santo todos os dias, todo momento, querendo nos guiar, nos dar estratégias, uma vida intensa, assim como Jesus, amados, vivia com os discípulos, uma vida intensa. Ele dormia tarde orando, acordava orando, mas quando ele levantava logo cedo, após um café da manhã, começava novamente. Uma vida intensa.
E eu vou orar, mas essa noite, para o Espírito Santo não nos dar folga esses dias. Esse ano de intensidade. Esse ano eu quero intensidade na minha vida ministerial, como família. Intensa, porque eu entendi que há uma parceria divina. E eu posso fazer muito mais em menos tempo, com excelência, quando eu dependo dele. Essa parceria divina, amados. Existe muita graça dispensada, e estamos dispensando a graça, porque não entendemos que o Espírito Santo está ali, amados. Os dias são maus. O mestre está voltando. Não resta muito tempo, não, mas você pode planejar, viver como se ele fosse vindo daqui a 100 anos, mas com expectativa. Ele pode voltar essa noite. Ele pode voltar agora. E a atuação do Espírito Santo, amados, até na glorificação é o Espírito Santo envolvido, porque Paulo diz que esse corpo mortal, ele vai ser tragado pela morte, pela vida. Vai ser revestido de imortalidade. Vai se cumprir o que está escrito: ó morte, onde está a tua vitória? O corpo glorificado, transformado. Mas enquanto não, temos esse corpo glorificado, podemos viver uma vida intensa aqui na terra. Aleluia. Quero convidar aqui o louvor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, amados. Certa vez Jesus disse: Ele vai lembrar a vocês tudo o que eu tenho dito. Você nunca se perguntou por que os discípulos lembravam de tudo, escreviam tudo? Foi o Espírito Santo que lembrou a eles. Após a cruz. Porque antes da cruz, eles não conseguiam identificar, diante dos olhos dele, o cumprimento da promessa. Porque certo dia, quando Jesus entrou, sentado no jumentinho, era o cumprimento de Zacarias 9:9, mas eles não compreenderam. Mas depois, João compreendeu, escreveu lá, o cumprimento. Sabe o que significa dizer, amados? Para mim e para você? Que quando o Espírito Santo te liberar palavras, dispensar palavras, não se preocupa não. Porque talvez você fique preocupado. Será que aquela palavra que Deus falou, eu não fiquei atento, aí já se cumpriu, eu perdi? Não, amados. Ele vai lembrar no dia em que se manifestar. E ainda muito mais, amados, nesse ano profético. Ele foi enviado, amados, para nos mostrar coisas que não vão acontecer. O que isso significa, amados? Deus vai estar te mostrando coisas do teu futuro. E de repente você vai se encontrar vivendo aquilo que Ele já te mostrou. Que o Espírito Santo hoje possa tirar véu. Sabe o véu que as circunstâncias, o Covid ou qualquer coisa se levantou, colocou na sua visão e você não consegue mais enxergar. Os planos, os propósitos que Deus há muito tempo falou com você. Projetos grandes, planos missionários, e de repente você começou a deixar de lado. Mas essa noite é a noite de tirar o véu. De você começar a se ver já em nações. Começar a se ver, amados, muito mais longe. Assim como Deus te vê. Porque existe uma parceria divina. Uma parceria divina, mas Deus conta com você. Assim como o Espírito Santo foi enviado com um propósito específico de estar ao nosso lado, eu e você, nós fomos enviados com um propósito aqui na terra. Existe um plano e um propósito específico para você desenvolver aqui na terra. Para alcançar pessoas, não sei, mas existe, fomos enviados com um propósito divino. E não podemos perder mais tempo. Eu vou falar bem alto. Você não pode perder mais tempo. Porque eu ouvi falar hoje com um cliente grande. Chega, para de perder tempo. Vamos avançar, vamos crescer, vamos correr a nossa carreira. Maturidade, amados.
Eu percebo, amados, esses últimos dias, os dias que vão vir, um relacionamento tão intenso com o Espírito Santo, que aquilo para você que era tão grande, você vai dar mais de atenção, porque a presença dele é muito mais importante e nada externo consegue mais afetar isso. Relacionamento. Eu lembro quando eu namorava com minha esposa, eu só pensava nela. Não sabe mais ninguém, mais nada. Da mesma forma, quando você